irmãos. Amém. Amém. Já é um privilégio estar na casa do Senhor agora. Imagina no dia de hoje, né, irmãos? Quero compartilhar conosco os meus queridos irmãos o Salmo 56. No versículo 8. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. A partir do versículo 8 diz assim: Tu contastes as minhas variações, põe as minhas lágrimas no teu ódio. Não estão elas no teu livro? Quando eu a te clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus está comigo. Em Deus louvarei a sua palavra. Aleluia. No Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto minha confiança. Não temerei o que possa me fazer. Amém, queridos? Amém. Amém. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Então aqui, irmãos, poucos versículos, mas de significados grandiosos para a nossa vida. Amém. Aqui onde o servo do Senhor Davi declara que ele acha socorro em Deus. Ele acha socorro e tem plena certeza que as suas lágrimas são importantes para Deus, assim como a minha e a sua lágrima. Aleluia, Jesus. Aqui ele diz, como o pastor já orou aqui, que tu contaste as minhas variações. O Senhor conhece, irmãos, o nosso caminhar, as nossas peregrinações, quando vamos falar da palavra dele. O Senhor conhece a nossa trajetória diante dessa terra, conhece os nossos sofrimentos e conhece até os passos que nós vamos dar. Que os olhos do Senhor, aleluia, estão constantemente sobre nós. Aleluia. Que somos preciosos para o Senhor. Então aqui ele diz que o Senhor põe as minhas lágrimas no teu odre. Aqui o odre é um artefato de couro, vamos interpretar como uma garrafinha, que o Senhor vai guardando ali. Cada lágrima, o dia que Irmã Maria chorou, a Regina, todos nós aqui, o Senhor vai guardando e cada lágrima tem um significado do Senhor. Cada uma delas, irmãos, nenhuma delas cai no chão, nenhuma delas é em vão. Porque em cada lágrima também o Senhor tem um propósito. Porque Ele valoriza o nosso sofrimento, irmãos, porque Ele nos conhece e Ele sabe tudo aquilo que nós precisamos. Então, muitas vezes nós passamos pelo vale, mas que eu sempre digo, a gente passa pelo vale, a gente dá glória, porque é no vale que a gente é aprimorado. Porque é bom você louvar o Senhor, você engrandecer o Senhor quando está tudo bem. Nas horas difíceis que Ele vê fidelidade. Que aí Ele vê fidelidade. Na hora da alegria, você louva de prazer, porque você sabe que o Senhor é provedor. Não que Ele não seja no deserto, irmãos, porque o tempo todo Ele é conosco. Mas ali Ele está forjando o nosso caráter.
Ali Ele está forjando a nossa vida para nós sermos como o Senhor Jesus, que venceu tudo naquele deserto. Venceu as tentações, venceu tudo. E Ele diz que com Ele nós também venceremos. Ele é conosco todo. E nenhuma tempestade infinita, irmãos. Toda tempestade tem um fim. Até a hora que o Senhor chega e diz: cala-te, é até aqui. E aí nós vamos estar muito glória, né? Porque aí a gente vai sentir mesmo o regozijo do Espírito. E muitas vezes não vamos nem lembrar do que nós passamos, porque o Senhor dá aquele conforto no coração. E sabemos que nada é em vão. Tudo que vem do Senhor é bom. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Ele está dos altos céus contemplando tudo. O bem, o mal, todas as coisas. E louvado seja o Senhor Deus. Louvado seja Deus. Porque nós sabemos que Ele faz. E aqui Ele diz: não estão elas no teu livro? Aqui Ele diz, em Lucas 10, 20. Senhor Jesus. Lucas 10, 10:20 diz assim: mas não vos alegrais, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos, antes por estar o vosso nome escrito no livro dos céus. Escrito nos céus. Então aqui, irmãos, essa passagem diz do poder que o Senhor nos dá para pisar em serpentes, escorpiões, tudo que é maligno, tudo que é do inimigo, até mesmo nas nossas enfermidades, porque o Senhor nos dá poder para repreendê-las, com o poder dele, porque sem ele a gente não pode nada. E aqui Ele diz que não importa o que possa nos fazer o inimigo, o que importa é que nós passamos por aflições, mas nos alegramos, porque o nosso nome está escrito no livro. Então a gente vai passar por muita aflição aqui, irmãos, mas a gente sabe que a gente só está de passagem. O nosso lugar já está guardado. Então, irmão, o Senhor cuida. Ele cuida de cada um de nós. Aqui tem algumas passagens que eu quero falar para os irmãos, de Isaías 38, deixa eu ler bem rapidinho. Isaías 38, os irmãos leiam depois para não tomar muito tempo. Onde o rei Ezequias, ele sofre de uma enfermidade, ele ora ao Senhor e derrama lágrima, e o Senhor vê aquela lágrima. Ele vê, irmãos. Vamos ler, melhor para não ficar nas minhas palavras. Ele vê, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o Deus que vê, é o Deus que ouve, é o Deus que fala, é o Todo-Poderoso.
25 no versículo 8, onde é uma promessa maravilhosa para a nossa vida, que ela está também em 1 Coríntios 15, 14, onde o Senhor diz assim, que aniquilará a morte para sempre, assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas, e de todos os rostos retirará o opróbrio do seu povo, e de toda a terra, porque o Senhor o disse. Naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, a quem guardamos, e Ele nos salvará. Essa é uma promessa que eu acabei de ler, que o nosso nome está escrito no livro da vida. Aqui no 38:5, essa passagem do rei Ezequias, que estava doente, no versículo 38:4, que diz: então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei os teus dias 15 anos. Então, o nosso Deus, irmãos, como muitos acham diferente disso, mas é uma pessoa que nos ama, que cuida de nós, que nos valoriza, que limpa nosso interior, que ouve nossas orações. Que louvado seja Deus, que na nossa igreja Deus tem operado maravilhas, milagres, tem nos sustentado, tem nos enchido, e isso nos faz nós cada vez mais perseverar e adorar cada vez mais o nosso Deus. Porque nós conhecemos o caráter do Deus que nós servimos, que não nos abandona, que não mente. É no tempo dele, irmãos. Mas a espera é sempre maravilhosa, porque quando o Senhor vem com presente, é regozijo no coração. Senhor Jesus. Ali também tem 1 Samuel, no 10:20, onde diz que Ana chorou e o Senhor, os irmãos conhecem a palavra, Ana chorou e o Senhor também lhe abriu a árvore, porque o Senhor vê o choro sincero do coração, não o choro fingido, irmãos, mas o choro que sai do fundo da alma, onde só o Senhor sabe, só o Senhor conhece. Então ele ainda opera maravilhas, como no passado, irmãos. Ele ainda madre, ele ainda cura a enfermidade, ele ainda liberta. É o mesmo Deus, louvado seja o Senhor por isso, que não muda. Nós podemos confiar o tempo todo na fidelidade do nosso Deus. E no versículo 9 do Salmo 56, ele diz: quando eu a ti clamar, quando a gente clama, muitas vezes é no desespero, irmãos, quando as nossas forças já quase não existem mais. E aqui o salmista era muito perseguido, ele provou muito disso. E nós muitas vezes temos situações que nós precisamos clamar ao Senhor. Quando eu a te clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto eu sei. Quem crê nisso? Aleluia. Aqui é a declaração, irmãos, que o Senhor nos deu, a nossa boca que se torna santa como o Senhor usa. Para declarar, aqui ele declarou, ele diz, eu sei. Quando você diz eu sei, você tem convicção do que você está falando. Isso é fé. É você trazer à existência aquilo que não existe, porque você sabe no poder de Deus.
Isso o Senhor nos ensina aqui, irmãos, porque a palavra do Senhor diz que tudo que está escrito é para o nosso ensino. E eu tiro isso para a minha vida, irmãos. Quando o inimigo se levanta, maior é o Deus que qualquer inimigo, que qualquer circunstância, que qualquer situação, que tudo, irmãos. Deus é tudo. Aleluia. É tudo. A gente tem que declarar, irmãos. Tirar aquela fé, mesmo na dúvida, mesmo muitas vezes com medo, porque o Senhor tira o medo, irmãos. O Senhor encoraja. Você começa com aquele medo, mas o Senhor vai te encorajando, Ele vai te enchendo, Ele vai te dando força. A hora que você vai ver, aleluia, você está com tanta força que você sai. O poder que Deus dá. Os meus inimigos retrocederão. Qualquer inimigo, eu não sei qual o seu inimigo, Senhor Jesus. Aleluia. Mas eu sei o poder de Deus. Sei que eu estou está com pouca fé. Peça a Deus. Deus acrescenta. Ora mais, leia mais a palavra. Busca mais o Senhor. Que a gente está num mundo de distração, irmãos. E o tempo, ó. O tempo está correndo. Antes, num dia, 24 horas, se fazia muita coisa. Hoje já não dá mais. Então, que a gente tire um tempo para o Senhor, como a gente tira tempo para muita coisa nessa vida. Como eu disse, nós não somos mais dessa terra. A gente tem que fortalecer o nosso espírito. O Senhor está voltando para buscar a igreja lavada, remida, vestes purificadas. E a gente tem que orar como o pastor sempre ora aqui. Purifica as minhas vestes, Senhor. Porque Ele tem esse poder. Ele é por nós. Ele conhece o nosso coração. Ele endireita a nossa vida. Aleluia. Então os meus inimigos retrocederão, porque Deus está comigo. E Ele está conosco. Aleluia. Está conosco e está em nós. Então nós não somos mais sozinhos, irmãos. Não somos mais escravos do medo. Como diz o louvor, somos filhos de Deus. Aleluia. Romanos 8,31 diz, o apóstolo Paulo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, nada, nada. Quando Davi tinha as batalhas, eu sempre lembro dessa passagem, irmãos. Muitas vezes ele se achava incapaz de vencer um exército. Ele conversava com Deus, falava: Deus, para onde eu vou? Para a esquerda, para a direita? O Senhor falava: vai por aqui, que o inimigo vai por lá, e o Senhor ia na frente na batalha. E assim é na minha, na sua vida. O Senhor prepara o caminho do teu milagre. O Senhor prepara o caminho para derrotar o inimigo. E das nossas forças, irmãos, não temos nada. Aleluia. A nossa força vem do Senhor. Aleluia. O Senhor se inclina para ouvir nossas orações. Glória a Deus, A gente pode imaginar, irmãos, nós somos tão fracos, tão pequenos, irmãos. Meu Deus, tão grandes. Passou tudo que passou naquela cruz por amor de cada um de nós. Quando nós éramos pecadores ainda, irmãos. Nos resgatou, nos purifica todo dia quando nós buscamos a nossa santidade, porque é de dia em dia que nós vamos alcançar essa estatura de homem perfeito. Então, irmãos, imagina um Deus imensurável em grandeza, irmãos, olhando para você, olhando para mim.
dando para mim. Ele diz o 11: em Deus tenho posto a minha confiança. Como os nossos pastores falam aqui, das suas ovelhas aqui para nós. A nossa confiança não está no presidente, não está no médico, não está em nada dessa terra, irmãos. A nossa confiança só está no Senhor. Por isso que ele era vencedor e segundo o coração de Deus. Porque ele sabia que tudo que ele colocava e entregava na mão do Senhor, o Senhor cuidava. E assim é na minha e na sua vida. Porque o Senhor tem a sua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Muitas vezes não pode agradar o nosso coração. Mas naquele dia, onde nós nos encontramos com o Senhor face a face, nós vamos entender muita coisa aqui que aconteceu nessa terra. Mas a gente, mesmo assim, a gente vai glorificar, porque a gente sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Tudo, irmãos, tudo. Então que a gente venha alegrar, tenho mais para falar nisso. É até aquele do céu. Que nós venhamos nos alegrar, irmãos, mesmo chorando, mesmo perseguido, porque seremos perseguidos, somos perseguidos, irmãos. Mas nunca deixe de confiar e louvar o Senhor, porque aquele que leva os seus louros, os seus peixes, chorando, vai colher com alegria, diz a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus por